Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. No programa de hoje vou entrevistar Christian Lobauer, que é diretor de assuntos governamentais e institucionais da Bayer, mas nós não vamos falar disso aqui, porque o Christian criou. Aliás, boa noite, Christian. Boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Satisfação. Você chegou e disse o seguinte: eu quero ser cidadão e eu quero exercer a cidadania. Você tem aí um monte de formaturas, um monte de especializações e diplomas e certificados e nacionais e internacionais. E o que te levou a isso? Quero exercer cidadania. Olha, eu acho que obrigado por essa oportunidade e por essa pergunta que já acho que instiga a gente a explicar por que a gente resolveu se envolver com política de verdade. Acho que tem um esgotamento no sistema político. Acho que tem uma demanda grande por gente que quer dedicar uma parte da sua vida ao ambiente público. Acho que tem um pensamento, uma corrente de pensamento que não está sendo ideológica, que não está sendo absorvida pelo Congresso Nacional, que é uma visão de mundo menos intervencionista, com um Estado mais arejado, com um ambiente mais pró-negócios, com um ambiente menos taxador, enfim, uma série de políticas públicas que não estão sendo incorporadas no Brasil há quase 30 anos. E, pessoalmente, por que eu decidi isso? Porque eu acho que eu tenho uma contribuição a dar. Eu já tive passagem pela universidade, pela empresa privada, por multinacional, tenho uma pequena poupança, então eu posso e quero e eu acho interessante enfrentar esse ambiente político porque tem oportunidade para renovação. E esse é um pouco o resumo da ópera. O cargo, né, que você ocupa profissionalmente, já ocupou em outras empresas, é um cargo quase que político, né? Para não falar político. É um cargo exclusivo de grandes empresas, porque essas grandes empresas têm necessidade de se relacionar com a política, com a economia, e precisa de uma pessoa que esteja pulando de galho em galho para abrir portas, para ajudar nisso, para ajudar naquilo, né? De repente essa coisa se confunde um pouco, né? Quer dizer, quando você de um lado está brigando por ética, está brigando por algumas outras coisas, esse lado também, porém, voltado para a população, voltado para o povo. Eu andei dando uma olhada no seu Facebook. Está bem produzido, bem didático, bem sarcástico às vezes, né, as sacadas. Como é que você produz isso? Como é que você cria o tema? Como é que você, enfim... Olha, eu sempre trabalhei com representação de interesses, né? O que a gente chama no jargão advocacy. Então, apesar de ter trabalhado em diferentes áreas da economia, trabalhei para o setor de suco de laranja, trabalhei para o setor exportador de proteína animal, eu sempre fiz a mesma coisa. Fiz a relação do setor privado com o setor público. E agora, com essa ideia de participar do ambiente público, eu resolvi primeiro entrar nas redes sociais e dar algumas mensagens de percepções sobre diferentes temas, que é esses filmes que você fez referência, que para minha surpresa estão indo super bem. Tem entrada de milhões de pessoas. Você esperava isso que eu ia te falar. Você esperava isso? Não esperava. Eu não tinha nem Facebook em maio, pra você ter uma ideia. Eu fiz o Facebook. Maio agora? Agora. Eu entrei para começar a me expressar e criar ver como que isso funcionava e tal. E para minha surpresa, tem uma demanda enorme por aquilo que a gente disse, por o tipo de comunicação que a gente criou. E são também sobre os temas que a gente chama a atenção. Então você tem lá desde uma chamada para a liberdade de você poder pensar, contra essa doutrinação que tem nas escolas, nas universidades de pensamento, principalmente pensamento político-econômico. E tem também uma chamada sobre o capitalismo que nunca se estabeleceu no Brasil, a história que a gente fez da onça e do jabuti, que tem muita gente que está gostando e tal. Enfim, a gente produz esse material com pouca gente, com gente jovem. Eu produzo o conteúdo, faço um texto e aí a moçada pega e transforma em roteiro e faz aquele ambiente mais jovial, mais agradável para as pessoas de todas as idades poderem ver e debater esses temas. Está no YouTube também? Já está no YouTube, mas ainda não é canal, só está disponível. Agora a gente vai começar a colocar no YouTube também.
Esses temas, quer dizer, você fala muito de ética, você fala muito de comportamento, você fala do comportamento das pessoas. Olha, não adianta você pregar isso e não fazer isso. Como é que ele dá isso? Mais ou menos que um beabá, ainda mais num país como o nosso, que a cultura é relativa. Apesar de que eu tô achando que o Brasil vai virar um país politizado logo, logo. Eu também acho. Aliás, ele já é politizado. Já é, ué. O que está acontecendo, e tem muita gente que talvez não esteja percebendo, porque a gente está vivendo um momento de muita mudança e de muita transformação geral, é que tem uma geração toda aí incomodada com as coisas e que a gente acha que é ou era ausente da política, e não é. Aliás, a gente conversava recentemente, a política, apesar de ser a bagunça que virou no Brasil, todo mundo fala e todo mundo gosta de falar. Não, então, eu acho que está gostando. Aí eu vou pôr no gerúndio. Porque eu vou abastecer o carro no posto de gasolina, o frentista está falando de economia e de política. Mas é um assunto que faz parte da vida das pessoas. As pessoas gostam, e agora então elas perceberam, e aí que está o pulo do gato, elas perceberam que essa matéria tem importância direta nas suas vidas. E do jeito que as coisas estão, nós estamos num ambiente que não favorece as pessoas a trabalhar e a produzir. Nós estamos vivendo num estado de coisas onde não dá mais para trabalhar e não dá mais para produzir. Porque tem uma interferência tão grande do Estado na vida das pessoas, interferência tão grande das regras e da falta de regras, ou do excesso de leis e da falta de aplicação das leis como elas estão constituídas, que ficou impossível de sair do buraco e retomar um processo de crescimento. O único jeito de fazer isso é você desregulamentar, devolver o poder para as pessoas, e para que elas possam, com a sua renda, fazer o que elas bem entenderem, ou com uma parte maior da sua renda, fazer o que elas bem entenderem, e elas farão a coisa certa, que é educar melhor os seus filhos, em escolas que elas considerarem melhores, encontrar um caminho para a saúde que seja melhor para elas, se for privado, melhor ainda, e cuidar da sua segurança, que é um pouco o que o Estado, na nossa visão como partido, deve fazer. O resto tem que ser privatizado e tem que ser liberado, porque do jeito que o Brasil está, ele é quase um país socialista. Você tem 14 milhões de desempregados, você tem um problema crônico de competitividade, você tem uma inviabilidade da produção em geral, e isso tem que se transformar de alguma maneira. As pessoas perceberam isso, e perceberam que é através da política que isso vai acontecer, não é através da ONG, não é através do movimento, não é através da gritaria na rua, não adianta. É no Congresso Nacional que as coisas são definidas no Brasil. Então é através do Congresso Nacional que a gente tem que transformar as coisas. A começar, né, dessa, vamos chamar assim, reforma política que fizeram aí, mas pelo menos essa cláusula de barreira pequenininha, leve, progressiva, né, porque prevê 2018, contempla depois 2020 um pouco mais, já é um passo dado para acabar com esses partidos de comércio que existem aí no Brasil, né? Pois é que a reforma foi feita... Foi uma reforma bem porcaria. Reforma não podemos chamar isso de reforma. Exato, nem vamos chamar de reforma, esse puxadinho tradicional. Porque o que acontece? 94% dos brasileiros já não se identificam com nenhum dos partidos políticos disponíveis. Portanto, o problema não é o número de partidos. O problema é a existência de partidos que tenham consistência para responder à vontade que as pessoas têm. Mas e aí vem o seguinte... Deixa eu só chamar o intervalo. Eu vou chamar o intervalo, aí eu quero voltar daí. Tá bom? Vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato.
Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pique e Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Nós só saímos do primeiro bloco você falando que a população não se identifica, com 94% da população não se identifica com os partidos. Mas é uma pesquisa atual, porém para mim de sempre. Eu acho que o eleitor brasileiro sempre votou na pessoa e nunca no partido. O PT talvez tenha sido o único, e mesmo assim eu acho que pequeno, caminho para partidarizar o voto. Talvez. Mas eu acho que sempre nós votamos na pessoa, eu me incluo nesse meio, né? A falta de partidarismo no país, e não é com 20 partidos que nós vamos partidarizar, nem 15, nem 10. Quer dizer, você vai ter que ter 2, 3 ou 4, você vai ver as correntes que são, e aí você vai falar, ó, a que mais se aproxima de mim é essa. Não, tem uma história para explicar isso, quer dizer, na época da UDN, do PSD e do PTB, havia uma lógica muito clara na sociedade brasileira de 46 a 64, onde os partidos faziam um certo sentido, alinhamento à política de Getúlio Vargas. Então vamos lá, quais partidos? O PTB, que era o partido do alinhamento ao populismo PSD. E ao trabalhismo varguista. O PSD, que era o partido das classes médias urbanas. A UDN. E a UDN, que eram os conservadores. 3 partidos. 3 partidos. Então, era assim. Como é que você vai criar ideologia com 10? Não, então. O que aconteceu? Para pegar a história e fazer em um minuto, o regime militar trouxe um bipartidarismo controlado, ou era situação ou era oposição, o MDB era oposição, e durante 20 anos isso aconteceu e isso aniquilou uma boa parte da classe política. Quando veio a abertura, fez sentido ainda o retorno de alguns políticos. O Brizola chegou e queria pegar o PTB, não deixaram, ele fez o PDT. Mas era o Brizola, ainda era o PTB antigo. O PSDB nasceu da aversão ao Quércia. Então o MDB, que era PMDB, passou a ser uma parte dele PSDB, com aquela linha mais social-democrata mesmo, de Fernando Henrique, Serra, Covas, aliás, agora o Tasso Gereissati está querendo desenterrar o parlamentarismo, né? Mas não faz sentido. Não, mas... eu entendo, assim, mas só para concluir. Então, até o início dos anos 90, os partidos ainda faziam sentido porque tentaram resgatar o passado, né? Com a anistia e tal. Quando entrou nos anos 90 e veio a queda do Muro de Berlim, a globalização, a eleição do Collor, aí a coisa começou a não fazer mais sentido. Que é um pouco o que aconteceu até hoje. Se você notar, quem governou o Brasil nos últimos 30 anos? O PMDB. Você vai dizer, mas qual o PMDB? Esse aí. Vários, porque é isso aí. Porque 26 anos de Senado nos últimos 30 foram liderados pelo PMDB e 24 anos de Câmara. Então passou Fernando Henrique I, passou Fernando Henrique II, passou Lula I, Lula II, mesmo Itamar, e passou Dona Dilma I, Dona Dilma II, sempre o PMDB esteve na presidência das casas. Então, assim, o que aconteceu com o Brasil é que se desfigurou... Com mais ou com menos, por bem ou por mal. E os partidos que vieram para o poder, o PSDB, o próprio DEM, a Aliança, ou depois o PT, fizeram a mesma coisa que todos os outros fizeram. Precisaram dessa massa desfigurada e amorfa do PMDB para governar. Esse modelo, se me permite, está falido. E o que vem depois? Nós não sabemos, mas não é limitando o número de partidos que a gente vai resolver o problema. A gente diria que é muito mais tirando o financiamento público dos partidos que você vai ver quem vai sobrar. E existe um partido hoje, dos 35 registrados, que não usa dinheiro público, que é o Partido Novo. Então, se todos os partidos fizessem a mesma coisa que o Partido Novo fez, que é o seguinte, o partido só existe se as pessoas derem voluntariamente ou contribuírem voluntariamente com seus recursos. Deixa eu avisar aqui, não é um novo partido, não é que é o partido chama Partido Novo, só para você estar familiarizado com isso, porque ainda é uma novidade, chama novo, né? E está sendo implantada essa cultura e essa consciência que o Christian está falando. Acho até legal a gente falar disso. Obrigado pela oportunidade, mas é isso aí. Um dos 35 partidos do Brasil hoje, registrados, chama-se Partido Novo. Ele já tem 4 vereadores eleitos desde a eleição de 2016. Um em São Paulo, um em Belo Horizonte,
um em Porto Alegre e um no Rio de Janeiro. Então já está em atividade, né? E tem uma prática política que vai ser reproduzida sempre que a gente conseguir galgar posições. O que eu acho que, do ponto de vista da reforma verdadeira, deve acontecer é a retirada do recurso público do jogo. Porque todos esses pequenos partidos que você fazia referência fazem o esforço de existir para ter acesso ao recurso público. Nós mesmos já recebemos 100 mil reais por mês porque a lei assim exige. Só que a gente não usa o recurso. Ele está sendo acumulado numa conta especial. Agora, os partidos são criados da maneira que forem, porque como é que surgiu o PROS, como é que surgiu Solidariedade do Paulinho da Força, como é que surgiu o PSD do Kassab em 3, 6 meses? Um esquema que a gente aprendeu como é que é. Esquema, não é dentro da regra, da lei, do modelo de aprovação de 500 mil assinaturas, certificados em cartório eleitoral. Não é assim, eu te garanto que não é. Porque a gente aprendeu como faz. E a gente demorou 5 anos e meio para conseguir. Esses partidos nascem desse jeito para quê? Para arrecadar o fundo partidário. Imediatamente ele nasce, agrega uma série de deputados, ganha representação no Congresso e abocanha 10, 20, 40, 100 milhões de reais por ano. É disso que se trata. E onde vai parar esse dinheiro? Não se sabe, porque os tribunais de contas fazem os balanços e as averiguações sempre muitos anos depois. E quando reprovam, não tem poder de força para impor alguma coisa aos partidos. Faça o que se quer com esse dinheiro. Então, o que tem que se fazer para acabar com a bandalheira? Não tem mais recurso público. Bom, mas pede para o PMDB, para os 800 mil, em tese 800 mil filiados do PMDB, que façam uma doação de R$10 cada um para o partido. Vê se alguém vai fazer. Não. Não vai fazer. Não. Certo? No Partido Novo, hoje 14 mil brasileiros colocam um ticket de R$30,50 por mês porque querem. E se o partido fizer bobagem, vai lá e tira. Você mata o partido. Um pouco do Partido Novo, você está falando que da não utilização do fundo partidário, mas vai muito mais além disso, né? Exato, muito mais. Essa arrecadação, um trabalho que vocês trabalham online pela internet espetacular, que é um negócio que provavelmente é o caminho do futuro em termos políticos, provavelmente vai ser a internet, a chegada, a apresentação, etc. Tal. E também a participação do eleito, você disse 4 vereadores, mas agora esses 4 vereadores são a primeira largada do Partido Novo em função do tempo de consolidação, etc. E tal. Perfeito. Provavelmente agora, apesar de ser a eleição mais complicada para o Partido Novo, que precisa de mais votos, né, deputado estadual, federal, senador, que aliás você é pré-candidato ao Senado, né? E presidente também. E vai ter bastante, e governador. Vai precisar de bastante voto. Vai precisar da demanda de bastante voto. E quando o cara chegar ao cargo, ele tem que contribuir com o partido. Não só financeiramente, mas ideologicamente. O que é importante, existe um compromisso de que o mandato pertence ao partido, existe um compromisso estatutário de que quem quer ser candidato não pode ser dirigente, isso é muito importante. Então não tem esse negócio do senador da República e presidente do partido, não tem. Ou você é dirigente e não é candidato, ou você é candidato e não é dirigente. Existe um controle de um com o outro. Nenhum partido político tem isso. O nosso é estatutário. E depois tem essa questão que você colocou bem, que é o compromisso que já existe de você ganhar a posição e imediatamente cortar despesas imediatamente. Então, por exemplo, a nossa vereadora de São Paulo já entrou, ela tem direito a 18 assessores, ela já cortou 12, ficou com 6 e cortou 60% da verba de gabinete. Não tem carro, motorista, não tem mais nada. Porque é um exemplo que a gente quer dar. A gente sabe que esse recurso, do ponto de vista macro, não é tão relevante, mas é o exemplo do homem público. Estamos tentando fazer chegar essa informação. Assim como nós estamos fazendo aqui, é trabalho de formiguinha. Você está dando uma oportunidade para a gente contar, porque a gente não tem acesso às grandes mídias, então a gente está conversando com todos que podemos, e aqui já é uma grande oportunidade de começar a contar as coisas que estão sendo feitas, que já são verdade, não é que nós vamos fazer, já são feitas. 2018 é o ano em que vai haver uma eleição geral, onde a gente vai estar disputando todos os cargos, ou seja, as pessoas vão ver que a gente existe, e vão ver que tem gente compromissada em cumprir regras que não existem no modelo político. Então, talvez a gente dê, e eu acho que vai acontecer, um salto bem grande, bem largo, de representação. O objetivo é chegar de 10 a 25 deputados federais em 2018. Vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.
1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Acho que hoje vou pedir o fettuccine de shiitake. Eu tô querendo aquele lombo de bacalhau. Ou então o risoto milanês, com cordeiro ao molho de hortelã. E de sobremesa, taça merengue. Eu vou de taça mousse cake. Divide comigo? O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões PicPic e Mousse Cake. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa. Christian, você prega a consciência crítica do cidadão, né? Da cidadania, nos seus vídeos está isso. Bom, quando você fala consciência crítica, eu imagino um leque que começa de A a Z é pouco para se falar em consciência crítica. Mas qual é o beabá da consciência crítica, no seu modo de entender? Olha, eu acho que... A caminho suave, cartilha caminho suave. Eu acho que não existe nada mais impactante do que a realidade, ou seja, se as pessoas começarem a olhar a realidade que vivem, e elas fazem isso, porque você não precisa ter sofisticação para fazer isso, você começa a notar que tem muita coisa errada. E se você encontrar alguém que almeja ser seu representante, que fale de forma transparente, de forma simples, no sentido não simplório, mas claramente, com os números de uma forma clara, sem empolação, você ganha muito. Nós estamos entrando numa era onde a vida tradicional da política ela tá morrendo. Aquele discurso empolado, aquela coisa da dissimulação, isso vai morrer, está morrendo. O que não significa que não tem que se fazer política de verdade. Quer saber ouvir, trocar ideia, divergir e muitas vezes lutar por um argumento contra um outro grupo. Isso faz parte do jogo. Mas aquela coisa dissimulada que virou a política, essa coisa de você não pertencer a grupo nenhum, de você ter 513 deputados que são independentes, mas você leva isso acabou. Você leva isso para o cidadão quase que uma autoajuda, no dia a dia dele. Não só nesse ambiente macro político, ou da corrupção, do país, ou enfim, qualquer coisa desse sentido, mas você leva quase que com uma autoajuda para ele dizer, olha, bom dia, você acorda, você fala, você respira, você tem seu vizinho, tem sua família, você tem sua escola, você tem seu trabalho. É esse apanhado que eu vejo, que eu vi no seu material. Não, e é isso mesmo. A gente tenta falar uma linguagem direta e tem talvez uma pretensão, sem arrogância, de trazer, explicar as coisas e até conseguir educar com transparência, liberdade e democracia as pessoas sobre as coisas como elas são e dar a oportunidade dela optar por aquela ideia ou não. Então nosso discurso é muito simples. Você tem direito de pensar livremente, de fazer opções sobre todas as coisas, de receber diferentes ideias e optar por aquilo que você te apetece. Você tem alguns direitos adquiridos, você tem deveres a assumir com a sociedade. Você tem que evitar cometer pequenos delitos, que todos nós cometemos, e o resultado é um Congresso Nacional que comete grandes delitos. Tem muitas coisas para se transformar, mas tem que ser dito de forma transparente. Não tem mais essa coisa dissimulada, essa coisa das velhas alianças, das interferências. A política brasileira vai mudar. A gente diz assim, o nosso número é 30, o nosso ano é 2030. A gente começou um projeto em 2011, e nós vamos consolidar em 2030. Ou seja, ninguém chegou ontem e vai resolver amanhã um problema que tem 500 anos, de cultura política, de influências, de violência, né? Mas a gente acha que o momento histórico abriu uma porta para que um grupo, não só nós, mas o grupo da sociedade que está indignada com as coisas como se apresentam, possa ocupar os espaços de transformação. E o Partido Novo é um desses grupos. A comunicação que a gente faz, que inclusive vem com uma nova tecnologia, que se não existisse, assim como essa, como nós estamos usando aqui, não existia 10 anos atrás, se isso não existisse, seria muito mais difícil.
Mas o mundo está conspirando para que seja mais fácil, as pessoas tenham acesso a outras informações. A gente que fala como elas, que quer ter acesso a elas e elas querem ter acesso à informação. Isso é um presente que a política ganhou no mundo e no Brasil. Mas você falou um negócio que eu acho fundamental dentro da, vamos chamar, educação da população e do brasileiro, que é o pequeno delito, que todos nós cometemos. Isso. Né? Mas as pessoas não enxergam assim. Ainda nós estamos num nível de cultura, muito embora com toda razão, né? Daquilo lá vira macro. Pois é. Aquele pequeno delito vira macro, não é verdade? Jogar um pedacinho de papel na rua, ninguém está olhando. Vou jogar um pedacinho de papel na rua. Não, se tem alguém olhando, eu não vou jogar, não. E tem os que jogam por jogar mesmo. Esse pequeno delito, ele vira grande, eu concordo com você. Mas chegar a isso, fazer o cara entender o respeito à mãe, ao vizinho, às coisas da casa, aos valores, enfim, aos princípios, é fundamental. Não, você tocou num ponto que me ajuda muito a dizer o seguinte: vai soar conservador, careta, como dizem alguns, mas é exatamente isso. A gente perdeu a noção da importância que tem o seu ambiente familiar, o respeito aos seus pais, independente de quem eles foram, quem eles são com você. Isso acabou. No mundo é um problema, não é só no Brasil. Isso tem que ser recuperado. A importância da sua família, seja ela abastada ou não, seja ela organizada ou não, a importância que tem a sua casa, o seu castelo, onde você vive, se ele é limpo, depois a importância que tem aquilo que está à sua volta, a sua rua, a sua escola, quer dizer, isso desapareceu da cabeça das pessoas. Então a gente está tentando resgatar valores que são essenciais para que, com essa educação dentro de casa, etc., os pequenos delitos sejam reduzidos. Mas essa nova sociedade, eu vou chamar de nova sociedade, não é aquela que a gente viveu, em que a mãe ficava em casa, ela era dona de casa, ela acompanhava o estudo dos filhos, minha mãe ia na escola saber que nota eu tinha tirado, etc. Hoje o pai entrega a educação para a escola. É verdade. Existe uma diferença de ambiente social. Os pais trabalham, os pais se divorciam muito mais, as crianças têm irmãos de outros pais, as coisas foram mudando, mas existem algumas coisas que serão sempre as mesmas. O ser humano ainda é a mesma coisa. As pessoas querem, e os valores são os as pessoas mesmos querem ainda. Pão, elas querem lazer, elas querem trabalho, elas querem amor. Isso, com internet ou sem internet, com família de 2 pais e 2 mães, todas querem essas 4 coisas. E para que isso aconteça, que tenha acesso a alimento barato, disponível, para que tenha trabalho, para que tenha amor e para que tenha lazer, é necessário que haja desenvolvimento. E o desenvolvimento depende da liberdade. E nós vivemos num país que sempre prezou pela igualdade. A gente faz parte de um grupo que acredita que se não houver liberdade, ou seja, destrava, deixa as pessoas fazerem o que elas acham que está certo. Lógico, dentro de regras de convivência em sociedade. E com liberdade, os indivíduos podem empreender, as empresas podem ganhar dinheiro e os mais ricos podem ser mais generosos e a desigualdade vai reduzir. Eu acho que esse é um caminho da receita. Christian, nós vamos voltar a falar. Muito obrigado pela sua atitude de estar aqui conosco e falar um pouco de, eu acho que filosofia, sociologia, eu acho que a gente falou humanismo, essencialmente. Falando tanta coisa. E semana que vem a gente está de volta com mais um diálogo, tá? Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pique-Pique. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Mousse Cake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia.